Fala galera, começando aí mais um Matemática Concursos. Aqui quem vos fala é o professor Michel Anderson, prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aluno oficial da Academia Barro Branco. Prova essa realizada pela VUNESP no dia 9 de agosto de 2015. Se vocês quiserem mais alguma informação, acessem www.vunesp.com.br/concursos. Pessoal, nossa segunda questão da prova, questão de número 62, ok? Vamos lá então. A tabela seguinte relaciona os 5 atos infracionais mais comuns cometidos por adolescentes de 12 a 15 anos e os respectivos números de ocorrências atendidas por policiais militares de determinado batalhão em certo período. Então aqui nós temos a tabelinha. Ela coloca as 3 informações: os atos infracionais, número de casos de cada ato e o percentual do total, ok? De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que o número de casos de roubo circunstanciado, que é assalto mediante ameaça com arma de fogo ou participação de 2 ou mais pessoas, registradas no período considerado foi: alternativa A, 1.200 casos, B, 1.125, C, 1.100, D, 875 casos ou alternativa E, 750 casos. Pessoal, tentem resolver a questão antes de assistir a resolução, ok? Muito bem, vamos para a resolução então. Bom, primeiramente vamos analisar aqui a tabelinha. Eu tenho 5 atos infracionais diferentes, ok? E o número de casos. O único número conhecido, galera, é o tráfico. Eu sei que 625 casos se refere ao tráfico, porém eu não sei a quantidade exata dos outros. Roubo simples, por exemplo, é X, certo? O que representa a letra aqui na matemática, o X? O X ela é uma incógnita, ela é um número que nós queremos descobrir. Eu não sei quantos casos de roubo simples ocorreram, mas eu sei que a recepção simples foi o dobro, 2 vezes X, o furto qualificado 3 vezes X, e o roubo circunstanciado 9 vezes X, foi 9 vezes mais que o roubo simples, ok? Qual é a outra informação que eu tenho? Eu sei que o furto qualificado representa 15% do total. Ele quer que nós descobrimos quantos são o número de casos do roubo circunstanciado. E aí? Pessoal, toda vez que aparecer porcentagem, a gente consegue montar uma igualdade entre 2 razões, uma proporção, ok? Formando assim uma regra de 3. Então vamos colocar aqui as 2 informações, ó, número de casos e porcentagem do total. Como que eu sei que eu posso usar a regra de 3? Toda vez que ele passar uma informação e a partir dessa informação ele quer saber outra coisa, nós podemos montar a igualdade entre essas 2 razões, ok? Então vamos lá, pessoal. A soma de todos os atos infracionais, se eu estou falando de todos os atos infracionais, sempre será 100%, ok? Então aqui no numerador, na parte de cima da fração, vamos colocar a soma de todos os casos. Roubo circunstanciado 9x, mais tráfico 625, mais furto qualificado 3x, mais recepção simples 2x, e, por fim, roubo simples, X. A soma de todos esses casos será 100%. Essa é a minha primeira informação válida. A segunda, eu sei que o furto qualificado, 3x, representa 15% do total. Pronto, montei a minha proporção. Tá? Aplicando a propriedade fundamental da proporção, nós vamos determinar o valor de x. Ok? Muito bem. Pessoal, antes nós temos que resumir isso aqui, ó, simplificar. Nós vamos fazer a soma dos termos semelhantes, ok? Quem é o termo semelhante? A incógnita, os números que estão com x, ok? Então, 9x mais 3x mais 2x mais x, eu tenho um total de 15x. A constante, que é o número sozinho, no caso 625, eu copio ele novamente, ok? Então, aqui eu tenho essa expressão simplificada. 15x mais 625 sobre 3x é igual a 100 sobre 15. Ok? Muito bem. Pessoal, como que eu resolvo uma igualdade entre 2
frações, formando a proporção. Propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos sempre será igual ao produto dos meios, ok? O primeiro e o último aqui serão os extremos, o 100 e o 3x os meios. Então, eu sei que 15x mais 625 vezes 15, vou colocar aqui, ó, 15x mais 625 vezes 15 será igual, ou seja, a mesma coisa que 3x vezes 100, ok? Multiplicamos na diagonal aqui, ó. Bom, vamos resolver essa expressão em cada membro da igualdade aqui. Bom, o 15 está multiplicando com os dois números que estão dentro dos parênteses. Então, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. 15 vai multiplicar com 15x, obtendo assim 225x, e o 15 vai multiplicar com 625, ok? Chegando a 9.375. Do outro lado da igualdade, 3x vezes 100, número com número, 3 vezes 100, 300, mantém o x. Então, 300x. Repara que eu obtenho novamente aqui, ó, a equação do primeiro grau. Tá? Pessoal, como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? A ideia é isolar os termos semelhantes. Então, repara que 300x e 225x estão em lados separados da igualdade. Então, qual é a ideia? Jogar o 225x para o outro lado da igualdade. Ó. Isolo 9.375, mantenho 300x. Porém, toda vez que um número passa para o outro lado da igualdade, nós invertemos a operação, ok? 225 aqui, ele é uma soma, ele é positivo, então ele vai passar subtraindo, tá? Pessoal, é importante ressaltar que matematicamente não é isso que acontece, ok? O que nós faríamos, na verdade, é subtrair 225x em ambos os lados da igualdade. Porém, por uma questão de praticidade na resolução do concurso, rapidez na resolução das questões, vamos pensar assim, que é muito mais rápido, muito mais prático. Ok? Muito bem, continuando então. 9.375 é igual a 300x tira 225x, continuo com 75x. Okay? Qual que é a ideia? Pessoal, prestem atenção. X é um número desconhecido. 75 vezes que número dá 9.375? Bom, para não ficar chutando, vamos fazer o quê? Isolar o x, ok? O 75 ele está multiplicando, operação inversa da multiplicação, divisão. Então, 75 passa dividindo, sempre fazendo esse processo. A ideia é isolar a minha incógnita, aquilo que eu quero que fique do outro lado da igualdade, sozinho de um dos lados da igualdade. Ok? Pessoal, então, x será 9.375 dividido por 75, 125. Se ele perguntasse, então, só o roubo simples, teria 125 casos. Ok? Porém, ele quer perguntar sobre o roubo circunstanciado. Roubo circunstanciado é 9 vezes o valor de x. 9 vezes 125, chegamos assim ao número 1125. Essa é a nossa alternativa, letra B de bola. Ok? Pessoal, mais uma questão resolvida, ficamos por aqui. Assistam o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!